Caros colegas criminalistas, hoje nós temos o prazer de trazer aqui, ciceroneado por Dr. Gilberto Marques, Dr. Zanoni Júnior. Dr. Zanoni Júnior, que faz um trabalho brilhante na confraria criminal. Tem um canal aí também no YouTube, dá palestra, professor. É um homem bem sucedido profissionalmente, um homem que para nós criminalistas nos inspira como devemos perquirir o direito. Não arreda, doutor Gilberto, 1 centímetro na defesa do seu constituinte. Já teve em casos polêmicos no Brasil, e aí Adélio Bispo, que é o mais conhecido, o homem que esfaqueou o nosso presidente hoje, caso Bola, Boate Kiss, mas acima de tudo é um valoroso defensor da área criminal. Doutor, nós pernambucanos aqui estamos muito felizes com sua presença. Nos fala aí dessa paixão do senhor Tribunal do Júri, de como é advogar na área criminal e de como se fazer para ser tão bem sucedido como o senhor é, né? Os colegas aí que estão iniciando, vamos lá. Eu que agradeço sobremaneira esse convite. Está sendo um prazer assim incomensurável estar aqui em Pernambuco, nessa cidade tão afável, de uma população tão querida e uma culinária assim impressionante, que é a cidade de Recife, e estar aqui ladeado de 2 criminalistas de escola, 2 representantes da advocacia de raiz, coisa que está faltando com esse discurso de criminalização do advogado, de tentar misturar a pessoa do constituinte com o constituído, do advogado e seu cliente, porque o advogado ele não defende o erro, ele não defende o crime, ele defende o direito. O advogado ele não defende o pecado, assim como o santo, ele defende o pecador. Então essa tentativa vã, porque sempre existiu isso, e os advogados sempre deram a volta por cima, e essa vã tentativa ela ficará nas palavras do mestre Zaffaroni na figura do Conatos. Então eu estou aqui do lado de 2 mestres, eu que agradeço, gostaria aqui de sublinhar para o telespectador aqui essa nossa alegria, esse motivo de júbilo de estar aqui nessa cidade que representa e muito a advocacia, a tribuna do Tribunal do Júri em Ceará Nordestina. Verdade. Doutor, eu tenho que aproveitar o senhor hoje é quem tem a melhor palestra sobre a função também dessa possibilidade que o Ministério Público tem de investigar. E hoje a defesa também quer ter esse direito. Se o Ministério Público fala, a defesa tem que falar. Nós não podemos abrir mão disso. Nos explique melhor essa resolução aí da OAB, a 188/2018, que dá poderes para o advogado investigar, contratar detetives, assim como o Ministério Público pode exercer uma investigação também. Sim, sim. O artigo 127 da Constituição Federal, ele tem uma interpretação hermenêutica gramatical, não é? O Ministério Público é uma instituição essencial à função jurisdicional, incumbe-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, está lá no 127. E no 129, inciso 1, diz que o Ministério Público ele é o titular privativo da ação penal pública que ele exerce através do oferecimento da denúncia. Mas, numa paridade de armas, não é? Naquele sistema trifásico, o 133 diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. E o 261 do Código de Processo Penal ele vem ratificar: nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Pois bem, nos processos em geral, nós temos a figura da ampla defesa. No júri nós temos um plus, um bônus, que é a amplitude, a plenitude de defesa nos crimes dolosos contra a vida. Pois bem, quem é que investiga hoje quando um fato que se enquadra na legislação penal, eu não falo só no Código Penal, porque nós temos uma legislação penal extravagante,
Por exemplo, o tráfico de drogas está no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006 e não está no Código Penal. Então, quando alguém pratica um crime ou uma contravenção penal, quem investiga isso por força do 144 da Constituição é a Polícia Judiciária. E veio aquela discussão pretérita ante acta com a PEC 37 se o Ministério Público podia ou não podia investigar. A PEC caiu e aí nós vimos, primo ictu oculi, aquele crescimento vertiginoso, e está aí hoje da figura do GAECO no Brasil inteiro. Só que, olhando a legislação, os códigos deontológicos da legislação alienígena, principalmente nos Estados Unidos, o advogado tem um trabalho, tem uma atuação proativa, um ativismo investigatório muito atuante na defesa, na common law, no direito anglo-saxão, mas principalmente no direito norte-americano. Então, trazendo, assim como nós trouxemos o plain bargain e o próprio Código Penal, a própria reforma do ministro Moro, o ministro Moro quer inserir hoje, essas reformas pontuais estão plagiando, estão trazendo o plain bargain para as infrações penais de médio e alto potencial ofensivo, porque ela já existe na menor potencial ofensivo no artigo 76 da 9.099/95, que é a lei que trata dos juizados especiais criminais, que julga as infrações de menor potencial ofensivo, as contravenções e os crimes em que a pena máxima estabelecida, combinada, não ultrapasse 2 anos. Pois bem, esse plain bargain que está vindo de lá é um instituto jurídico. Se deu certo ou não lá na legislação alienígena, não interessa, isso está sendo plagiado. Portanto, para garantir aqui uma paridade de armas, uma igualdade, uma isonomia, que é salutar, pensaram esse instituto da investigação defensiva. Portanto, o trabalho hoje do advogado no inquérito policial, que continua sendo sigiloso, que continua sendo escrito, que continua sendo discricionário, mas isso não é sinônimo de arbítrio, de arbitrariedade. Nós temos uma autoridade policial que preside os trabalhos, artigo 4º do Código de Processo Penal. Então essa atuação defensiva, ela hoje é uma realidade. O provimento 188 de 2018, a OAB Nacional, do Conselho Nacional, que representa todos os advogados do Brasil, ele trouxe já esse provimento a regular a nossa atuação. E aí entra a figura do advogado. Porque o advogado, ele, assim como o juiz, assim como o promotor, ele não domina todas as áreas. A professora Ada Pellegrini, saudosa professora, ela que capitaneou a reforma do Código de Processo Penal em 2008, ela trouxe do direito trabalhista e do direito processual civil uma figura que outrora não existia, qual seja, a figura do assistente técnico. Hoje, por força do 159 parágrafo 3º, as partes elas podem indicar um assistente técnico. Então cabe ao advogado, ele entrou no processo num primeiro momento, e temos que fazer ali um exame de DNA, um exame para constatação de comparação balística, por exemplo, de pólvora, isso seja um exame residográfico. Nada como contratar um químico. Precisa ser feito ali um exame complementar ao exame de corpo de delito. Por que não contratar, a defesa contratar um médico legista por conta própria? Vislumbrou ali um delírio persecutório, uma psicose, uma esquizofrenia ou uma comorbidade até com uma sociopatia ou psicopata. Na verdade, o sociopata é o inimigo da sociedade. Muitas vezes aquela doença, aquela enfermidade, aquele desvio da psique do indivíduo, ela vive numa simbiose com outras enfermidades. Nesse caso, nada melhor do que o advogado. No primeiro momento, ainda na fase do inquérito policial, do rosário inquisitorial,
se valer de um profissional, de um psiquiatra forense, de um psicólogo forense, para alicerçar as suas medidas. O senhor diria que esse provimento da OAB, ele hoje é indispensável a gente lutar por ele para colocar na prática, para que seja aceito, que ainda há uma resistência aí. Grande resistência. Há uma resistência muito grande. grande. Resistência. Por quê? Porque a tradição, a pior coisa, o maior desafio de nós, advogados criminalistas, é ultrapassarmos o paradigma inquisitivo que está assim encrustado na alma dos representantes do Ministério Público, de alguns membros que integram a magistratura, porque o nosso Código de Processo Penal, eu estava discutindo isso com o professor Gilberto Marques, ele veio durante a Segunda Guerra Mundial, ele é de 1941, o Código de Processo Penal, o Código Penal, a Lei das Contravenções Penais, tudo entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1942. Estávamos sob uma ditadura, a ditadura de Getúlio Vargas do Estado Novo. Então, essa legislação que está a regular a liturgia procedimental no processo penal brasileiro. Então, já está incrustado, já está talhado, aquilo já está forjado dentro dos operadores do direito. Hoje a dissonância cognitiva, a falta de neutralidade, a falta de equidistância do magistrado, por quê? Porque por conta de um código que autoriza o juiz violar o princípio no procedate iudex ex officio e de ofício mandar prender, quebrar sigilo telefônico, fiscal, bancário, busca apreensão e outras medidas que caberiam ao titular da ação penal, ao delegado de polícia, ao dominus litis ali, o Ministério Público, ou até a defesa agora, ele, juiz, num ativismo, que o que estão chamando, né, parece que é bonito, traz lá de Harvard, o ativismo judicial. Então esse ativismo judicial, ele é salutar sim, desde que ele não quebre a neutralidade, a imparcialidade. O que se mais a maior garantia que qualquer cidadão possa ter num sistema, num sistema judicial embutido num Estado democrático de direito é a certeza de que, independentemente do crime que lhe imputarem, você será julgado por um juiz justo, nem para acusação, nem para defesa. Por isso que ele é o fiel da balança. Se a deusa Têmis, ela segura na espada uma mão que mostra coerção, o poder que o Estado tem, e na outra a balança, ali significa que as partes, os sujeitos processuais principais, parciais, acusação, defesa, estão nos pratos. O fiel da balança, e a Constituição o forja por isso, com inamovibilidade, com irredutibilidade de subsídios, com vitaliciedade, é justamente para ele continuar o quê? Sendo o fiel ali, ó, ereto, nem para acusação, nem para defesa. E o 252 diz que o juiz não pode ser o quê? Impedido. O 253 que ele não pode ser incompatível, notadamente os ministros, os desembargadores e até os jurados nas sessões plenárias, nos julgamentos coletivos. E do 254 a 256 que ele não possa ser o quê? Suspeito, porque amigo não julga amigo, né? E inimigo não julga inimigo. Porque